Olá pessoal, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo dirigido sobre o direito penal. Nós estamos vendo a teoria do crime e hoje vamos estudar o concurso de agentes, o concurso de pessoas definido no artigo 29 do Código Penal. Eu só quero reforçar o seguinte: esse nosso estudo ele não é para encher você de conteúdo para explicar tudo relacionado aos institutos, não. Esse nosso estudo ele é dirigido à resolução de provas. Então, é um estudo diferenciado. Quando você estiver resolvendo as questões, você vai verificar, vai observar que tudo que falamos aqui estará no comando ou nas alternativas das questões. Portanto, você só precisa saber aquilo que é necessário para você resolver a prova. Não adianta você aqui a gente colocar toda a explicação relacionada ao conteúdo, você sair sabendo de todas as teorias, porém aquilo que é necessário para você acertar a questão, você não tem conhecimento. Porque não foi abordado, então porque não foi frisado, então porque não foi explicado a maneira como aquele instituto seria cobrado na prova. Então, é só para ficar esclarecido, para que você tenha esse estudo dirigido, direcionado à resolução de prova. Pois bem, o artigo 29 do Código Penal trata do concurso de pessoas ou concurso de agentes. Diz o seguinte: aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Pois bem, requisitos necessários para o concurso de pessoas: pluralidade de agentes ou de condutas, primeiro requisito. Segundo requisito, relevância causal da conduta. Terceiro requisito, liame subjetivo, ou na prova pode vir convergência de desígnios, ou seja, o agente tem que ter conhecimento de que está participando, o autor, o coautor ou partícipe tem que estar consciente de que está contribuindo para o crime, para a conduta típica. Atenção! Liame subjetivo, convergência de desígnios, não é a mesma coisa de que ajuste de vontades, ou seja, pode haver a convergência de desígnios e o liame subjetivo, independentemente de ter havido ajuste de vontades prévia. Isso tem que ficar muito claro para você. Não é necessário que as duas pessoas ou três pessoas, aqueles que vão cometer o crime, não é necessário que eles tenham um ajuste prévio, mas é necessário que haja um liame subjetivo entre eles, ou seja, que eles tenham consciência de que estão concorrendo para o cometimento da infração penal. Exemplo: o empregado insatisfeito com seu patrão, ele deixa o cofre aberto no sentido de contribuir para que alguém, facilitar para que alguém vai lá e subtraia os valores que estão no cofre. Ocorrendo o fato, alguém tendo ido lá e subtraído os valores ou o valor, o funcionário ou empregado responderá como partícipe no crime de furto. Houve ajuste de vontades? Não houve ajuste de vontades, mas houve um liame subjetivo. Qual foi? O empregado, ele quis colaborar, e assim colaborou na subtração dos valores que estavam no cofre. Portanto, essa convergência de desígnios, ela é facilmente perceptível neste exemplo que estamos dando. Então, nesse terceiro requisito, liame subjetivo, nós já deixamos claro que não há necessidade de haver ajuste prévio. E o último requisito é
identidade da infração penal, ou seja, todos irão responder pelo mesmo tipo, né? Pelo mesmo tipo penal. Pois bem, indo adiante, vamos aqui identificar só uma coisa. Qual a teoria foi adotada em relação ao concurso de agentes? Você só precisa saber dessa teoria. Foi adotada a teoria unitária ou monística, ou seja, autores, coautores e partícipes irão responder pelo mesmo tipo penal, pela mesma infração penal. Então, foi adotada em relação ao concurso de agentes ou concurso de pessoas a teoria unitária ou teoria monística. Dito isso, vamos aqui tratar sobre a coautoria e participação. Autor e coautor são aqueles que cometem o verbo do tipo, ou seja, no roubo, aquele que subtrai a coisa mediante violência ou grave ameaça, aquele que está subtraindo é o autor e coautor. Aquele que auxilia, instiga ou induz é o partícipe, por exemplo, aquele que está no veículo aguardando para dar fuga, ele está auxiliando, ele é o partícipe. Então, nós aqui identificamos que a participação ela pode se dar por instigamento, induzimento e auxílio. Primeiro, vamos na ordem. Induzimento, coloca a ideia do crime na cabeça do partícipe, né? Ou do autor ou coautor. A instigação reforça a ideia já do cometimento do crime. E auxílio é prestando auxílio material, ou seja, emprestar a arma de fogo para o cometimento do homicídio, sabendo que será cometido homicídio. Portanto, está aí a explicação relacionada à participação. O que você precisa saber em relação à teoria? Foi adotada a teoria da acessoriedade limitada em relação à participação, ou seja, para que o agente, para que o partícipe seja punido, é necessário de que o autor e coautor tenha cometido o tipo penal na sua tipicidade e sua antijuridicidade, ou seja, fato típico e antijurídico. Nós vamos explicar na estratificação do crime a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. Nesse momento agora, você só precisa saber que, para que o partícipe seja punido, é necessário que o autor tenha levado adiante a tipicidade e a antijuridicidade. Não há necessidade da culpabilidade. Então, foi adotada a teoria da acessoriedade limitada em relação à punição do partícipe. É isso que você precisa saber. Pois bem, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal, você só precisa ler o texto da lei. Você só precisa memorizar, atente-se para as reduções de pena. Atente-se para as reduções de pena, ou seja, para a fração de redução de pena. Parágrafo 1º e parágrafo 2º. Você memoriza o que está ali escrito. Agora, o artigo 30 do Código Penal. Aqui nós precisamos fazer uma explicação, porque é meio confuso só a literalidade do artigo da lei. E ela não explica o que na verdade ela quer dizer. No artigo 30 diz o seguinte, que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Pois bem, a primeira coisa que você precisa saber aqui, o que é elementar e o que é circunstância. Elementar é aquele requisito que está no tipo penal que, se eliminar ele, a conduta ela deixa de ser típica. Exemplo,
no crime de homicídio, matar e alguém. Tirando alguém e colocando um objeto, não há homicídio. Ou seja, é uma elementar do crime. Matar e alguém trata-se de elementares. Circunstância, dando exemplo no próprio crime de homicídio. É aquele requisito que refere-se às causas de aumento de pena ou às causas as qualificadoras do crime. Então, circunstância, ela pode ser de caráter real ou subjetiva, assim como as condições podem ser de caráter real ou subjetiva. As condições de caráter pessoal, elas são aquelas relacionadas à pessoa do agente, que independentemente da prática criminal, elas existem, elas acompanham o agente. Por exemplo, reincidência e menor de 21 anos são as condições de caráter pessoal. Circunstâncias de caráter pessoal ou subjetivas são aquelas relacionadas ao motivo do crime. Então, um exemplo é cometer o crime de homicídio por relevante valor social ou moral, motivo do crime, circunstância de caráter pessoal. Pois bem, a primeira regra, então, vendo o que é circunstância e elementar, a primeira regra do Código que nós tiramos do artigo 30 do Código Penal é que as condições e circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. Repetindo, as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam. Ou seja, as circunstâncias subjetivas, ou seja, relacionadas ao motivo do crime, não se comunicam. As condições relacionadas às condições de caráter pessoal ou subjetivas não se comunicam. Exemplo, a reincidência, menor de 21 anos, não se comunicam. As circunstâncias de caráter objetivo ou real se comunicam, ou seja, o modo da prática do crime, emprego de veneno explosivo no crime de homicídio, circunstância de caráter real. Eu estou dando o exemplo do crime de homicídio porque ali você se encontra tudo aquilo que estamos explicando aqui no artigo 30 do Código Penal. Então, ali você, lendo os dispositivos das qualificadoras e das causas de aumento de pena e diminuição de pena, você vai facilmente identificar as circunstâncias de caráter real e as circunstâncias subjetivas, ou seja, aquelas relacionadas aos motivos e à forma de prática do crime. Pois bem, então já vimos que as condições de caráter pessoal ou subjetivas, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal ou subjetivas não se comunicam. As circunstâncias de caráter real ou objetivas se comunicam. E as condições de caráter pessoal, quando elementares do tipo, se comunicam. Exemplo, no crime de peculato, a condição de caráter pessoal, funcionário público, se comunica ao partícipe. Porém, atente-se para o seguinte detalhe: desde que entre na esfera de conhecimento do partícipe, ou seja, a condição de funcionário público, é o que vai vir na sua prova, geralmente essa questão, tratando sobre o crime de peculato, furto. Então, a condição de caráter pessoal, funcionário público, quando elementar do crime, ou seja, funcionário público é um elementar. Por que eu sei que é um elementar? Porque tirando essa condição de funcionário público, o crime ele é desqualificado para furto. Portanto, a condição de funcionário público é elementar no crime de peculato, furto. E sendo um elementar, mesmo de caráter pessoal, comunica-se, porém, desde que entre na esfera de conhecimento do partícipe ou do autor, ou seja,
o partícipe deve ter conhecimento de que a pessoa que o facilitou, que o ajudou na prática do crime de funcionário público, ele é funcionário público. Ou seja, essa condição pessoal, funcionário público, entrou na esfera de conhecimento do partícipe. Pois bem, para efeito de concurso de pessoas, foram essas as mais importantes abordagens que nós temos para efeito de resolução de prova. Você assista esse vídeo, assista novamente, leia os parágrafos 1º e 2º do artigo 29 do Código Penal, leia o artigo 30 e assista novamente esse vídeo e já parta para a resolução de questões. Entendeu? Você leia o artigo 29, o parágrafo 1º e 2º do artigo 29 e o artigo 30. Assista no mínimo 2 vezes esse vídeo e já parta para a resolução de questões. Como a banca do concurso, pelo menos relacionado ao concurso da Polícia Militar, já foi definida, que é a Fundação Getúlio Vargas, você já pode resolvendo as provas, já começa a resolver questões anteriores, questões relacionadas aos assuntos que aqui nós estamos abordando. Só reiterando, nós estamos com esse conteúdo direcionado ao concurso da Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Tocantins, concursos estes que já foram autorizados. Então, só para que você tome ciência, ainda não foi publicado o edital, porém, na sistematização dos editais anteriores, nós estamos levando o conteúdo que nós acreditamos que estará na prova e como será abordado na prova. O nosso próximo encontro, nós vamos tratar sobre a estratificação do crime. Nós vamos estudar o crime, fato típico, antijurídico e culpável. Você vai entender o que é o crime. Até o nosso próximo encontro e até mais.